1 Tessalonicenses. Parte 8. No vídeo anterior, fomos confrontados com uma verdade muito necessária: não servir ao Senhor com o coração voltado para a glória pessoal. Vimos, em 1 Tessalonicenses 2 do verso 5 ao 6, que Paulo não agia com bajulação, nem com intenções gananciosas, nem buscando reconhecimento humano. Seu serviço não era movido pelo desejo de ser admirado, elogiado ou exaltado, mas por uma motivação pura diante de Deus. Porque, depois de mostrar que o verdadeiro servo não busca glória para si nem vive para receber dos outros, Paulo revela que o serviço cristão verdadeiro precisa ser confirmado por uma vida exemplar. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com outras pessoas. Juntos, podemos levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não basta rejeitar a vaidade ou declarar amor em palavras, é necessário viver de modo que o Evangelho seja visto na prática. E é isso que veremos agora. Vamos ao conteúdo. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 e 10, quinto ensino: viver como modelo de testemunho e serviço a Cristo. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, e sinais, e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. 1 Tessalonicenses capítulo 2 verso 9 e 10. A ênfase aqui é que a vida de Paulo fornecia modelo de labor, fadiga e procedimento. Então, vemos que não era meramente a palavra, mas a vida dele fornecia modelo. A questão envolvida aqui era o estilo de vida. Ele, Paulo, não poderia viver de uma forma e falar de outra. Falar uma coisa e praticar outra. Isto não só é hipocrisia como também um contratestemunho. A palavra procedemos do versículo 10 é extremamente significativa. Ela fala de procedimento, de conduta. O estilo de vida de Paulo era coerente com o evangelho que ele pregava. Não havia dissonância. Vejamos o estilo de vida, o procedimento de Paulo em alguns versículos. Atos 20 do verso 17 ao 21. Verso 17, Paulo chama de Mileto os presbíteros de Éfeso. Verso 18, Paulo enfatiza não só a palavra que pregou, mas a vida que viveu diante dos efésios. Verso 19, servindo ao Senhor. A raiz desta palavra grega doulos significa ser escravo. Observe onde mais esta palavra grega aparece no Novo Testamento. Servos é igual a doulos. Observação: há uma diferenciação quanto à palavra grega para servos. Ora, nas Escrituras havemos como diáconos simbolizando aquele que executa um serviço em favor de outros. Porém, quando utiliza sob a forma grega doulos, simboliza um escravo, claramente apontando para o escravo de amor mencionado em Êxodo 21 versos 5 e 6. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro. Então, o seu senhor o levará aos juízes, e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Agora, retornando a Atos 20 verso 19, de que maneira Paulo servia, como um escravo de amor? 3 belíssimas palavras nos dão a noção de que maneira isto expressava. 1. Com toda a humildade. Veja com que coração o verdadeiro serviço ao Senhor e aos irmãos é exercido. Humildade, a beleza da santidade, livro escrito por Andrew Murray. Este servo do Senhor mesclava o conhecimento ao Senhor com devoção. Não há nada que adorne mais a santidade de um cristão do que a sua humildade. 2. Com lágrimas. Esta menção é de extremo significado pelo simples fato de que lágrimas não fluem se o coração não estiver envolvido. Assim são as coisas do Senhor. Onde o coração está envolvido, lágrimas fluem, seja por sofrimento, por saudades, por intercessão, por zelo. Quando há apenas retórica, apenas exposição bíblica, por mais teológica e ortodoxa que possa ser, se faltar a um servo do Senhor as lágrimas, então este serviço é incompleto. E é, nesta perspectiva, que Paulo lembra aos Efésios suas lágrimas por eles. 3. Comprovações. Como já mencionado no ensino relacionado ao primeiro par de versículos do capítulo 2, Paulo tinha uma mente preparada, forjada, para o sofrimento. Aliás,
Os versículos subsequentes em Atos 20 do verso 22 ao 24, vemos esta disposição de sofrer, pagando se necessário, com a própria vida pelos interesses do Senhor. Quantos de nós murmuramos por uma simples dor de cabeça? Nos atormentamos por pouca coisa. A mente preparada para o sofrimento, a disposição de sofrer pelos interesses do Senhor, o envolvimento genuíno do coração evidenciado pelas lágrimas e uma humildade que adorna a santidade são marcas de um amor genuíno. O amor genuíno é um amor que sofre, como diz lá em 1 Coríntios 13. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. 1 Coríntios 13 do verso 4 ao 7. Verso 1. Língua dos homens e dos anjos. A respeito de uma análise teológica mais apurada visando distinguir, definir e especificar mais detalhadamente esta diferenciação, é necessário perceber que os mensageiros de Deus têm, antes de tudo, de serem portadores do amor como um vaso que contém a glória de Deus. O amor é maior que a habilidade de falar. Paulo inicia apresentando uma possibilidade hipotética para demonstrar que se uma pessoa tiver o excelente dom da oratória, até mesmo de pronunciar expressões angelicais, sem amor ele nada acrescentará ao próximo. Sem amor o dom de falar se torna vazio e imprudente. 1 Coríntios 13 verso 1. O amor ágape possui motivações interiores profundas que não se limitam à esfera da alma, mas não estão desprovidos desta na esfera plena de seu exercício. Parece haver uma conjunção de elementos na esfera do ser que o tornam íntegro, aqui entendida esta palavra como a não desconexão entre a manifestação mais íntima do amor como expressão originada no espírito humano por ação direta do Espírito Santo de Deus, mas que não fica enclausurada. Antes, atinge a esfera da alma por meio da interface com a consciência. É neste ponto que há o completo envolvimento do coração. Daí as motivações mais íntimas originadas no espírito se traduzem no alinhamento de nossas almas. E isto envolve os aspectos da racionalidade, mente, segundo Deus, as emoções são alcançadas e a vontade exercida de forma voluntária e livre como expressão prática do amor. A medida desta expressão como amor ágape é tanto mais evidente como tal quanto mais indigno e miserável o ser amado. Isto traz evidente o conteúdo da graça pela desconstrução do mérito e segue seu caminho pelo viés da incondicionalidade, pois que não pede, nem espera nada em troca. Serei como o bronze que soa. Palavra grega chalcos significando latão, bronze. A raiz da palavra significa soltar, afrouxar, relaxar. A ideia aqui associada é de tornar algo oco como um vaso. Observe, um vaso oco. Associe isto a Atos 9 verso 15 e 2 Coríntios 4 do verso 7 ao 11. Ou como símbolo que retine. Palavra grega kumbalon significando um prato côncavo de bronze que quando em contato com outro produz um som musical. Temos de observar algo interessante neste ponto, 1 Crônicas 15 do verso 16 ao 24. Davi havia dito aos chefes dos levitas que construíssem, dentre seus irmãos, cantores, com instrumentos músicos, alaúdes, harpas e símbolos, para que fizessem ouvir e levantassem a voz com alegria, quando os levitas trouxessem a arca de Deus aos ombros pelas varas até Jerusalém. No verso 17 observe os homens que foram designados para se fazer ouvir com símbolos de bronze. Emã, em hebraico fiel. Filho de Joel, em hebraico Yahvé é Deus. Asaf, em hebraico aquele que ajunta, reúne. Filho de Berequias, hebraico Yahvé abençoa. Etã, em hebraico duradouro. Filho de Cusaías, em hebraico, arco do Senhor. Embora a raiz hebraica e grega quanto à palavra símbolo seja distinta, é significativo colocar ambas passagens lado a lado, pois ambas estão a referir-se ao mesmo instrumento, símbolo. Em 1 Coríntios 13 verso 1, fala de algo que emite som estridente por ser oco, isto fala de falta de realidade interior, conforme 2 Coríntios 4 verso 7. Sem amor, temos muito barulho e nenhuma realidade espiritual, falta o conteúdo, essencial. Em 1 Crônicas 15 verso 17, vemos o barulho dos símbolos de bronze em conexão com a alegria pelo retorno da arca para Jerusalém.
Se fizermos a junção do significado dos nomes daqueles que foram designados para tocarem os símbolos de bronze, em conexão com a realidade do amor, parece que símbolos retinindo implica em se produzir algo que não tenha conteúdo, realidade espiritual, oco, vazio. A manifestação visível daquele que reúne e abençoa. Não se utilize o instrumento, arco do Senhor que, de fato, produza algo duradouro. Todas as coisas passam, mas só o amor permanece. O amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. 1 Coríntios 13 verso 8. O arco do Senhor é, neste sentido, o amor que nos lança para o centro de sua vontade. Observe Filipenses 3 verso 10, comunhão dos seus sofrimentos. Filipenses 3 do verso 14 ao 16, prossigo para o alvo. Filipenses 4 verso 2, evode é igual a fragrância agradável. Sinte que é igual a condestino. Significado de alguém que atinge a marca, atira uma lança ou uma flecha. Obrigada por assistir até aqui, não percam os próximos vídeos. Graça e paz irmãs e irmãos.